Os principais bancos centrais do planeta estão quebrados tecnicamente, pela definição contábil do termo, porque estão com o passivo a descoberto, ou seja, o valor do passivo supera o do ativo. Portanto, patrimônio líquido negativo, o que significa uma condição de insolvência. Mas ao contrário de todas as demais empresas, bancos e famílias em uma economia, um banco central não vai à falência, fecha as portas e encerra as operações. Ele segue operando e isso ocorre por particularidades e privilégios exclusivos aos bancos centrais que eu vou explicar no final do vídeo. Mas ainda assim, tudo isso que estamos testemunhando revela muito sobre o funcionamento dos bancos centrais e sobre as consequências das suas próprias políticas de estímulo monetário, de injeção de trilhões de dólares na economia para a compra de ativos, de redução de juros para zero e depois a reversão dessas políticas, ou seja, o forte aperto monetário que vimos nos últimos 18 meses. E para compreender realmente como isso acontece na prática, é fundamental entender como os bancos centrais compram ativos, como eles criam dinheiro e de onde eles tiram esses recursos. Pois um BC simplesmente cria dinheiro do nada. Com um simples registro contábil, digitando no teclado, se cria o dinheiro na forma de reservas bancárias para comprar dívida pública, bons corporativos, hipotecas de famílias ou até mesmo ações de empresa. E foi dessa maneira que o Fed e vários outros bancos centrais ao longo da pandemia e depois da grande crise financeira de 2008 chegaram, no caso do Fed, por exemplo, a quase 9 trilhões de dólares de ativos. Só que essas políticas, a de injetar liquidez para comprar os ativos, exerce uma pressão compradora, portanto, valoriza o preço desses ativos. Quando se fala de uma dívida pública, um título tesouro, o que acontece com o juro, o rendimento implícito, é que cai. Então, quanto mais sobe o preço de um ativo, mais cai o juro implícito desse título. E essa pressão compradora, ela teve dois importantes aspectos. O primeiro é que realmente acaba valorizando os ativos que ele já tem no balanço, mas fez também com que os bancos centrais, ao longo dessa compra de ativos, acabassem adquirindo a dívida pública no topo histórico. Então os BCs compraram topo. Bonds americanos, dívida pública, treasuries, hipotecas, ações de empresas, no caso do Banco Nacional Suíço, bons corporativos, os BCs compraram topo histórico. E qual é a consequência depois que vemos uma reversão das taxas em zero e agora essa forte alta dos últimos 18 meses? É que à medida que o juro vai subindo, o preço do título cai. Juro sobe, preço cai. Então, pela marcação ao mercado, vários bancos centrais estão potencialmente insolventes. E esse até é um problema quando se fala de autoridades monetárias, porque não há uma uniformidade de práticas contábeis. É preciso entender como cada um trata as movimentações nos seus balanços e como eles refletem a perda de valor dos ativos ou até mesmo prejuízos operacionais. Para usar o caso do Fed, o que nós temos aqui, no último dado que foi divulgado, o balanço de 31 de março deste ano, o prejuízo potencial estava na casa de 910 bilhões de dólares, quase 1 trilhão de dólares. Apenas de hipotecas era aqui cerca de 369 bilhões e de treasuries 542 bilhões de dólares. Esse é o prejuízo potencial não realizado. Se fosse marcado a mercado, ele teria esse tamanho de prejuízo. E com outros bancos centrais, a gente também vê algo parecido. Aqui no caso do Banco Nacional Suíço, aqui até ele no caso registrou no seu DRE, demonstração do resultado do exercício, um prejuízo de 142 bilhões no ano passado, prejuízo recorde. Outros bancos centrais, como o BCE ou o Banco da Inglaterra, eles têm prejuízos potenciais, mas não há muita transparência sobre como isso está sendo refletido nos balanços ou qual o montante desse prejuízo potencial. Mas, para usar o mesmo termo, potencialmente, todos esses BCs, BCE, o Bundesbank, que é o Banco Central da Alemanha, e outros bancos centrais da zona do euro, estão sim numa situação de insolvência
técnica. Essa foi uma notícia recente no Financial Times, de que o Bundesbank pode precisar de uma recapitalização para cobrir os prejuízos do programa de compra de dívida pública. Eu vou voltar nessa questão de recapitalização porque não é apenas o Banco Central da Alemanha, mas também o Banco da Inglaterra. Aqui temos também uma notícia do Financial Times, que ele prevê que pode ter que pagar ao Tesouro 100 bilhões de libras ao Tesouro da Inglaterra ao longo da próxima década por conta dos prejuízos do QE. Então vejam o nível que está chegando a coisa. Quando a gente olha o Fed em particular, é até mais bizonha a prática contábil, para usar um termo tecnicamente correto na minha avaliação. O que está acontecendo por lá? O Fed, como ele sobe os juros pagando sobre as reservas que os bancos mantêm junto ao Fed, isso é, todos os bancos comerciais têm trilhões de dólares de dinheiro nas contas correntes, são chamadas de reservas bancárias, o que acumula praticamente ali pouco menos de 6 trilhões de dólares. E o Fed remunera essas reservas, esse montante, a taxa básica, que agora está em 5,25%. Portanto, isso tem gerado uma despesa com juros enorme. Está gerando uma despesa tão elevada, no caso do Fed, que chegou na última quarta-feira, 21 de junho, ao acumulado de 72 bilhões de dólares. O que significa este gráfico aqui? Essas eram as remessas semanais que o Fed fazia para o Tesouro. E, historicamente, o Fed tinha lucro. E esse lucro era remetido para o Tesouro americano. Mas no momento que ele começou a pagar um juro elevado, mais de 5% sobre aqueles quase 6 trilhões de dinheiro dos bancos, a despesa com juros começou a superar e muito o ingresso que ele tinha de juros. Isso significa que agora ele não está mais repassando nada de lucro para o Tesouro, pelo contrário, ele tem ainda 72 de prejuízo. E aí que entra a bizarrice da contabilidade do Fed, porque ele reconhece esse montante como um passivo negativo. E isso foi uma mudança contábil que foi feita em 2011, que permite ao Fed reconhecer um passivo negativo. É talvez a única empresa do planeta que consegue fazer isso. Mas cá temos. Earnings remittances due to the US Treasury, negativo em 72 bilhões. Isso significa que o Fed vai precisar esperar os próximos anos ou décadas para ter algum lucro e conseguir reconstituir, aí sim, zerar essa conta. Numa empresa normal, isso seria jogado contra o resultado, contra o patrimônio líquido, na verdade, e tornaria o Fed insolvente. Se a gente considerar que o TEM de capital aqui do patrimônio líquido, 35,6 bilhões mais 6, dá pouco mais de 40, a gente pode fazer a conta aqui, vamos lá, a conta do capital, ó, o capital total, estávamos em 35 bilhões, se diminuirmos desta conta o que tem negativo no passivo, iríamos ali para um patrimônio negativo de 36 bilhões. Então o Fed está insolvente tecnicamente. Isso pela parte operacional. Se considerarmos também a marcação a mercado do seu ativo, aí o prejuízo seria ainda maior. Uma outra bizarrice no caso do balanço do Fed, e até onde eu sei é o único banco central que faz isso, ele reconhece no seu balanço o valor da reserva em ouro pelo valor de 42 dólares, que foi o valor lá do fim de Bretton Woods, 1971, 72, foi a reavaliação. E continua nesse montante, sendo que a onça Troy está valendo quase 2 mil dólares. Se houvesse essa reavaliação, a marcação a mercado das reservas de ouro, o Fed também iria para mais ou menos meio trilhão de resultado positivo apenas por essa reavaliação. Ainda assim, insuficiente para cobrir os prejuízos não realizados do restante dos seus ativos. Pois bem, mas e o que acontece com essa situação que também está afetando o Banco da Inglaterra, o Banco Nacional Suíço, o Banco Central Europeu? Por lei, em vários países, o Tesouro Nacional precisa recapitalizar
o Banco Central. Isso acontece também no Brasil. E de que forma que isso acontece? Não é imprimindo dinheiro. Um Banco Central não pode simplesmente imprimir dinheiro para si mesmo. Ele precisa imprimir dinheiro comprando algum ativo. É assim que funciona. No caso de uma recapitalização, o Tesouro Nacional emite essa nova dívida e aporta essa dívida no capital da autoridade monetária, recapitalizando o Banco Central, e o Banco Central passa a ter mais ativos e um capital social maior, portanto, fica recapitalizado e deixa de ter um passivo a descoberto. É isso que possivelmente o Bundesbank tem que fazer e talvez outros bancos centrais. Mas ainda que isso não ocorresse, é aí que entra a parte de as particularidades e o privilégio de uma empresa como o Banco Central. Ele não deixa de operar mesmo com patrimônio negativo. Isso não afeta em nada a sua capacidade de executar política monetária, de manipular juros. Sim, traz algum estresse no relacionamento político com o Tesouro, porque a autoridade monetária deixa de ter lucros, não remete mais esse dinheiro para o Tesouro, acaba tendo um impacto fiscal, e o Tesouro possivelmente aumente a sua dívida para recapitalizar o Banco Central, mas ainda que nada disso acontecesse, o BC seguiria operando. E ele segue operando porque, ao contrário dos demais bancos, empresas normais e famílias, ele tem um passivo único, é um passivo sui generis, porque é um passivo que não é resgatável em nada. O que ele emite é notas de dinheiro, cédulas, moeda metálica, o chamado meio circulante, e as reservas bancárias, que é o dinheiro dos bancos. Mas os bancos não têm nenhuma forma de reclamar esse dinheiro e exigir de alguma maneira esse dinheiro de volta para si, e com isso levando à bancarrota do Fed, por exemplo. Isso não tem como acontecer. Se eles exigirem a restituição das reservas, o Fed simplesmente imprime dinheiro e entrega notas físicas para os bancos. O mesmo acontece para um cidadão comum. Se alguém tem notas de dólares ou notas de reais, você apresentaria, entre aspas, no Banco Central, quero resgatar essa nota. Tudo bem, o Banco Central te entrega outra nota. Você entrega uma nota de 100 reais, ele te entrega 2 notas de 50. Então, realmente, a situação única de uma autoridade monetária acaba impedindo uma falência normal que acontece em todas as demais empresas de uma economia. Ainda assim, é uma situação inédita que estamos vivendo. Isso vai trazer repercussões políticas, repercussões fiscais, especialmente naqueles países que tiverem prejuízos maiores nos seus bancos centrais e que, por lei, devem recapitalizar o BC. Não é o caso do Fed, porque ele reconhece passivo negativo, mas nos demais países, muitos precisarão aumentar a dívida pública para recapitalizar a autoridade monetária. Sei que ficou um pouco técnico tudo isso, mas é importante entender essas movimentações e um pouco da... É o funcionamento e que eu chamo que é a bizarrice, como os bancos centrais funcionam. E se a gente não entende essas movimentações contábeis, é difícil ter uma foto mais completa da situação e de que maneira isso impacta a economia, mercados e o fiscal também. Qualquer dúvida, coloque aqui abaixo, eu posso responder depois no Urich Responde, nosso vídeo de domingo. Espero ter gostado, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal também, ativem o sininho e volto no próximo. Valeu!